Dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos e todas. Shabbat Shalom, Mashiach Now. E esse é o tema de hoje. Como eu não estou gravando live, espero que quando vocês estejam vendo esse vídeo, já tenha chegado o Mashiach, já tenha chegado a redenção completa e verdadeira, definitiva para o mundo inteiro. A pergunta de hoje é justamente sobre isso, o final feliz, a redenção, a chegada do Mashiach. O final é feliz. É importante saber sobre o final feliz, ainda mais quando ainda faltava um tempo para chegar a esse final feliz. Agora já chegou. E mesmo para agora, que a gente não vê totalmente, nem todos vivem e sentem isso de uma forma completa, é importante saber que vai ter esse final feliz em relação a outros finais felizes, em relação a outras situações que está apertada ou que está desesperadora, como foi no caso em Israel, no dia 7 de outubro de 2023, agora que está acabando o ano, no calendário normal. A gente está num projeto pelo Likutei Sichot, esse é o capítulo, o volume 20, é a primeira Sichá da Parashat Vayikra. Vayikra termina o livro Bereshit. Justamente nessa Parashá, Yaakov Avinu quer revelar, está pronto para revelar quando que vai chegar Mashiach, quando será o Ketz, que é o final dos tempos, que é o começo da redenção completa, verdadeira para o mundo inteiro. Então a resposta é sim, o final é feliz e é importante saber disso. Mesmo que por alto, por cima, porque a gente sabe pela história com Yaakov nessa Parashá que ele acabou não revelando, não contando especificamente, com todos os detalhes, quando que Mashiach vai chegar. Outra coisa interessante em relação à foto que eu escolhi, entre várias, né, porque eu queria focar no feliz. Mas como botar uma imagem do que é o feliz mesmo? Tinham paisagens bonitas, tinham situações interessantes, mas felicidade de verdade, como será com a chegada de Mashiach, difícil você expressar. Mas o final tem essa ideia do cronômetro, de chegar o tempo, né? E em inglês é deadline, em português não é. Mas também na ideia de final passa uma negatividade, uma tristeza. Dead, com certeza, não é deadline, sim, é lifeline, é a linha da vida, a reta final, a chegada para o começo bom. Não é só um final, é o começo. E pelo contrário, o começo da redenção salva, traz consigo todo o sofrimento, tudo que a gente passou, todas as sacudidas, todas as guerras, pandemias, perseguições e a tragédia que aconteceu em Israel, dia 7 de outubro, que a gente não consegue entender, mas vale tudo a pena saber que já tem, desde o começo, esse final feliz, desde o começo da criação, desde antes disso, mesmo que demore para acontecer. Então, baseado nesse passuk, vai criar Yaakov, no final da Parashat Vayikra, Yaakov reúne os seus filhos, Banav, Vayomer, Asfu, Vegida lachem et asher ikra etchem baris amim. Se juntem, que eu vou, inclusive é um segredo, quando a gente está junto, unido, como a gente está agora, de uma forma clara, revelada, a gente traz esse Ketz, esse final dos tempos, esse começo da redenção, da vida em paz para o mundo inteiro. O que vai acontecer no final dos tempos? É isso que o Yaakov pede para dizer, Beharit Ayamim, que é esse Harit, o final dos dias. O Rashi explica, Vagid Alachem, o que quer dizer que ele vai dizer, Yaakov vai dizer para a gente, Bikesh Regalot et Haketz, ele quis revelar, ele pediu para revelar, pediu uma palavra importante. A gente deve pedir também, revelar o momento que Mashiach vai chegar, mas Nissalkam Mimenu Shekhinah,
sumiu, desapareceu dele, de Jacob, a Shekhinah, a presença divina, Vetril Omer Varim Acherim, e começou a falar outras coisas. Então, o que aconteceu exatamente nesse momento? Antes disso, na verdade, a pergunta primeira, por que Jacob queria revelar o final dos tempos? O que ele ia ganhar com isso? O que as tribos, os líderes das tribos, os filhos, iriam ganhar com isso? Para que você deveria saber, naquele momento, quando será a redenção? Ou a redenção é agora, e não precisa avisar, ou ela é depois de algum tempo, que adianta saber que vai acontecer depois de algum tempo, não é agora. E pior ainda que isso foi há 3.000 e tantos anos atrás. Então, se Jacob revelasse para eles naquele momento, o que ia resultar nisso? Ia demorar muito tempo ainda, poderia desmotivar, deprimir, pelo contrário. Que é essa a segunda pergunta. Não darei resultado positivo, pelo contrário, quebraria o espírito, porque, olha, eu vou te contar quando é que vai ser o final. Vai ser feliz, muito bom o final. Daqui a 3.000 anos. De jeito nenhum. Por isso que o Rebbe tem falado o tempo todo, é agora. Já foi, já passou, já acabou todas as previsões, perspectivas do final dos tempos. Cada instante é para ser agora. Por isso que a gente fala, queremos Mashiach now. Now é agora. Já. Uma possível resposta é que Yaakov estava falando para os filhos, que são tzadikim, e eles não ficarão desestimulados em saber que está on the way, que está para chegar, que ainda vai demorar um pouco, mas está a caminho. Mas não dá para entender isso, porque, de algum modo, é provável que a descendência descobrisse. Então, para que correr esse risco? Eles não vão se estimular, e qual é o resultado para contar para eles agora? Por mais que os filhos dos filhos não saibam e não se desestimulem, porque para eles seria importante. E essas outras perguntas que eu estava querendo também como tema da aula, uma má notícia é relativa? Né? Na verdade, é uma má notícia que está dando, que vai ser só no final dos tempos, só daqui a muito tempo, vai demorar. É uma má notícia. Não, ela é relativa, porque se é má notícia, para que Jacob vai querer contar? Mas relativa porque de repente não é exatamente uma má notícia. É outra coisa, vale a intenção? Então, por mais que Jacob tivesse um bom motivo para contar e não conseguiu contar, a intenção que ele queria contar, vale? E aí, por último, a pergunta que a gente está fazendo aqui, por que então queria contar em primeiro lugar? Volta à primeira pergunta. Por que queria contar? Se aparentemente não teria nenhum benefício, nem para os filhos, os líderes das tribos, e nem da descendência. Por que queria contar? É outra coisa, o que aconteceu de verdade naquele momento que desapareceu? A primeira resposta que os sábios trazem é que deu branco em Yaakov. Ele saiu dele, mimeno, o conhecimento de quando seria o quê. A outra é que ele sabia, continuou sabendo quando seria ao final dos tempos, mas a presença divina, a Shekhinah, saiu dele. Mimeno a Shekhinah. A Shekhinah, que é a presença divina, que está ligado a Shachanti Betoham, Shachanti, Shekhinah, ela mora, reside, Hashem, reside dentro de cada um e uma de nós, mora em cada um e uma, e assim como também no Yaakov, como saiu dele essa possibilidade de trazer aqui para dentro essa força para trazer a revelação do final aqui embaixo, ele não pôde contar, mas ele sabia, só que a força para trazer isso aqui para baixo saiu. No fundo, vamos chegar mais perto das respostas. E principalmente da chegada do Mashiach. Saber o final ou não saber o final faz diferença. Por isso que de um jeito ou de outro, ele querendo contar e não tendo contado, de qualquer forma fez diferença. Trouxe impacto que até hoje a gente deve viver com isso. Eu vivo com isso o tempo todo, cada vez mais. Por mais que tenham momentos como está ainda em Israel, espero que não esteja mais quando esse vídeo for ao ar. E mais ainda quando o Mashiach chegar, antes disso, cada momento tem uma sacudida, um sofrimento, um desafio que faz com que você possa cair, que a pessoa possa abaixar um pouco a cabeça. Esse conhecimento de que
tem um final e é feliz, e já é agora, deve nos erguer a cabeça e nos ajudar a mais do que sobreviver e perseverar e superar, é a gente conseguir essa alegria e viver e trazer já Mashiach agora, através desse conhecimento da ausência da sabedoria de quando é exatamente o tempo que vai chegar, mas sabendo que existe isso. A gente sabe também que Yaakov, assim como os patriarcas, são uma carruagem para Hashem. Então, certamente, Hashem também queria revelar o final. Se Yaakov, que é anulado, é um condutor, um canal para Hashem, uma carruagem que não tem motivações próprias, é tudo que Hashem quer através, né, da carruagem do Yaakov. Queria contar. Mas na situação daquele momento era melhor saber que não saberiam de modo claro. Porque a gente vai chegar nesse ponto que até para a gente hoje, e os filhos do Yaakov souberam de uma forma envolvente, por cima, por alto. Isso sim, a gente tem que continuar tendo certeza disso. A gente sabe, por alto, que vai chegar e que pode ser a qualquer momento e que o final é feliz. Mas naquele momento era melhor ficar assim. Isso valeu para Yaakov, ou para as tribos, e para todos nós. Porque o Yaakov também viveu isso, de ficar sem saber de modo claro. E as tribos, com certeza, os filhos. E para a gente até hoje também isso. Isso tem um paralelo, o Rebbe traz, com Parashat Beshalach, a gente saindo do Egito, o Mar Vermelho, Yam Suf, se abrindo para a gente chegando em Matan Torá, recebendo a Torá no Har Sinai, e logo depois entrando em Israel. Esse era o plano divino, assim que ia acontecer. E na Parashat Beshalach, em Az-Yashir, no livro Shemot, a gente fala isso todos os dias, canta isso, Az-Yashir, na Tefilá. Hashem está nos trazendo para a montanha da nossa herança, que vai ser o lugar, a moradia, que vai se assentar a presença divina, que vai ser o Bet HaMikdash. Então, naquele momento, era o final dos tempos. A saída do Egito já era o Ketz, para entrarmos em Israel e já trazer a redenção para o mundo inteiro. Yaakov queria, então, contar, ele está ainda antes da escravidão no Egito e a saída do Egito. Então, Yaakov queria contar que ia acontecer, que vai ter essa promessa, que a gente vai cantar no Az-Yashir, que Hashem vai trazer a gente, vai tirar a gente do Egito, vai passar pelo Mar Vermelho, vai chegar no Har Sinai e vai chegar em Eretz Israel, e lá vai ter já a vida com a redenção completa e definitiva. Mas não tivemos mérito então, naquele momento. Tem uma outra pergunta. Já tinha sido fixado, prometido para Abraham no pacto Ben Abetarim, no pacto que Hashem fez antes com Abraham. Falou que 400 anos vocês vão ficar numa terra que não é de vocês. Hashem falando para Yaakov, para Abraham e a descendência. E depois vocês vão ser libertados e vão sair do Egito. Então por que Yaakov precisava falar, revelar? Já estava fixado que vai ter o Ketz, vai ter o fim dos tempos depois na saída do Egito. Porque quando foi prometido para Abraão era a saída do Egito, mas a redenção verdadeira, completa e definitiva não estava ainda garantida. Tanto é que mudou. Que eu vou falar depois. Se soubéssemos que faltava pouco, essa é a ideia do Yaakov. Teria um esforço maior para aguentar com o mérito. Então por isso que Yaakov estava falando para as tribos, para os filhos que iam ser escravos no Egito: falta pouco para vocês saírem do Egito, aguentem firme, que aí vocês vão ter mérito, e não vai acontecer o que aconteceu, que quando saímos do Egito e atravessamos o Mar Vermelho, depois recebemos a Torá, aconteceu a Parashá do Meraglim, que a gente ficou mais 40 anos no deserto, e o resto da história, até agora a gente não entrou, talvez agora já tenhamos entrado em Eretz Israel de forma completa, definitiva, com a redenção. Então, Yaakov queria contar que o final dos tempos era a saída do Egito, e isso ia fazer com que a gente tivesse o mérito, se ele contasse, e a gente aguentasse firme esses anos para chegar na saída do Egito e a gente conseguir entrar em Israel com a redenção completa. Esse era o script, por essa opinião, do que Yaakov queria.
Surge uma outra pergunta. Foi 200 anos antes. Provavelmente também deprimiria. Não era aquela geração, que geralmente a geração dura 120 anos, e naquela época, então, saber que ia ser 200 anos, aguentar firme durante 200 anos. Por isso que o Rebbe fala que já é agora, para a gente aguentar e se esforçar e fazer o máximo e ter o mérito para já agora, nesse segundo, que é no piscar dos olhos, a gente já poder ver, Ine Mashiach Ba já chegou, está aqui agora. A redenção completa para o mundo inteiro. Então, qual é o outro motivo? Sabendo que depende de nós, nos deve motivar. Isso é importante saber. A pessoa pode pensar, não, depende, eu quero ajuda divina, eu quero de cima para baixo, eu quero um milagre. Isso que motiva, saber que de uma hora para outra a gente vai estar já libertado. Não. O que nos deve motivar é saber que depende de nós, está no nosso alcance, na nossa mão. A gente consegue melhorar a nossa situação, melhorar o mundo, trazer Mashiach agora, cada um de nós. Por isso que foram 210 e não 400, mas foi mais por causa da intensidade do sofrimento, como é agora, que está mais intenso ainda. Essas dores do parto para chegar a Mashiach. Está mais intenso ainda. Isso faz com que abrevie, mas também, se além da abreviação, porque tem um maior sofrimento como está tendo agora, se é por causa do nosso mérito, aí então a Rishena vai chegar mais rápido ainda. Então a gente vê aqui dois conceitos, tentando chegar mais na conclusão, que seja a conclusão do exílio, da escravidão, da galut, e começo da redenção. Tem o nosso mérito para chegar a Mashiach. E 2, tem a ajuda divina de cima para baixo. A maior ênfase, então, a ajuda divina tem maior ênfase em momentos propícios, como tem no Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de chuva entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, como tem num Shabbat, né, tem uma presença divina, uma ajuda divina, Siata de Shema é maior, como tem nos Yamim Tovim, no Yom Tov. Isso tem uma presença e uma ajuda maior de cima para baixo de Hashem. Porque vem de cima para baixo. O Shabbat, mesmo os Yamim Tovim, e o Aseret Yemei Teshuvah, como está na Torá. Mas às vezes se sente ajuda só depois, não nesses momentos propícios. Então, o que aconteceu? Jacob preferiu que a ajuda divina não fosse sentida naquele momento, para ter mais participação própria nossa, mais mérito. Quando a gente não tem essa ajuda divina, naquele momento, sempre tem, a gente não percebe, não sente, então a gente consegue ter mais valor ainda do nosso esforço. Então, por isso que ele pediu para Hashem, mas que Hashem quis que fosse completa o esforço nosso, a situação de trazer da redenção ser completa, porque é por mérito nosso. Isso garante que nunca mais vai sair. Porque quando vem de cima para baixo, como aconteceu de um certo modo em outras vezes, né, para a gente construir o primeiro Beit HaMikdash, depois voltar, o segundo Beit HaMikdash, teve ajuda, mas foi nosso esforço também. Mas como não foi completo o nosso esforço, a principal foi a ajuda de cima para baixo, então a gente não está pronto, e o mundo não estava pronto, não estava pronto. A gente agora também está pronto. E a gente desse modo, com o nosso próprio esforço, isso eu botei 2 vezes para conseguir gravar, é com o nosso próprio esforço. Esse é o principal, depende da gente. Por isso que o Rebbe grita, e delestrai, a gente deve gritar, a gente deve pedir Admatai, a gente deve pedir Bikesh Legalot et Haketz. Yaakov pediu para que a gente peça quando que vai ser a redenção completa. Então a gente vai trazer a redenção completa, que não tem mais exílio depois, porque vem da gente, o mundo está pronto, a gente vai estar refinado e o mundo completamente já agora. Só mais uma última pergunta. Por que então Yaakov queria estragar isso, trazendo a ajuda divina que ele quis revelar? Com a presença divina, diminuir o nosso esforço próprio. Por que ele quis isso? Então tem o seguinte, Yaakov tem um nível elevado de Atzilut, que já está tudo refinado, que não tem mais birurim, não tem mais tikkun, não tem mais o que consertar. Vai muito além do esforço próprio e dos refinamentos nesse mundo, porque ele já passou de fase, já está condecorado. Hashem quis que ele também se... Por isso que ele tirou a Shekhinah do Yaakov, ele tirou a ajuda própria.
ajuda divina de Jacó, para ele ter o esforço próprio, para ele conseguir vencer essa barreira e dar a volta por cima. Que é ficar fora desse nível lá de cima, de já ter sido refinado o mundo inteiro. Então a chama de dele é a presença divina. Mas para ele conseguir, e nós conseguimos agir sem ajuda externa, é esse o mérito que a gente tem agora. Que essa ajuda externa, a gente tem vários exemplos hoje em dia. O CAD, por exemplo, Computer Aided Design, que para fazer um desenho, um projeto, você usa o computador, ou uma prótese que faz com que a pessoa caminhe, que ela consiga ter uma ajuda externa, periférica, ou o GPT, o chat GPT, que é a inteligência artificial, assim por diante, ou a Mobileye, que faz que eu dirigi há pouco tempo no caso dos Estados Unidos, está sem fronteiras, a quantidade de câmeras e de ajudas e de vozes e aparelhos para poder conseguir dirigir hoje, cada vez mais envolvido, a empresa, inclusive, obviamente, israelense, Mobileye, ou sem pistolão, sem VIP, sem ajudas, a gente conseguir pelo nosso esforço próprio, como eu falei. Isso que Yaakov queria de um certo modo, Hashem contribuiu, porque Hashem também queria isso, mas queria revelar, quando Mashiach vai chegar, a redenção completa do mundo inteiro, mas que fosse de um modo que a gente conseguisse sentir isso com esforço próprio. Tem sempre uma ajuda divina, a gente não pode deixar de saber disso e se desesperar, porque tem uma ajuda divina. Só que a gente está como Yaakov naquele momento que saiu essa presença divina, saiu essa revelação da ajuda divina para que a gente consiga fazer mais ainda com o nosso esforço próprio. Outra questão, o pedido de um tzadik nunca deixa de ser atendido. Então, quando Yaakov pediu para revelar o que ele revelou, é uma interpretação interessante. E tem uma orientação prática para nós. Assim como aconteceu com Moshe Rabbeinu, ele pediu para entrar em Eretz Israel e nos mostrar para a gente ver. A gente estava no nível só de Shema Israel, só de ouvir. Para a gente ver com nossos próprios olhos que Mashiach já está aqui, que a gente já está na redenção, que o mundo inteiro já está pronto para isso. Mas, de qualquer modo, Moshe também não pôde entrar, porque isso aconteceu no modo... Então, porque mesmo naquela época, para Yaakov, para Moshe, Hashem preferiu que não fosse visto para todos nós de uma forma interna, íntima, revelada, de uma forma de visão, mas veio de modo externo, por cima, e para alguns especiais também intimamente. Então a gente viu, a gente soube, porque Yaakov conseguiu como um tzadik que fosse revelado, só que de uma forma por cima, que também é o plano divino. Mas agora a gente tem que internalizar, como alguns tzadikim já conseguem, a gente conseguir internalizar. O resultado é, vamos lá, saber com certeza, de uma forma de visão, que tem um final feliz, que já é agora, e isso nos possibilita viver com liberdade, isso é fundamental. Falo isso para mim, para todos nós. Sem sentir o peso da opressão dos povos e do Yetzirah, a inclinação para a pessoa ficar deprimida, para não fazer uma coisa certa, para deixar de fazer uma coisa boa, para Deus me livre fazer uma coisa que não é tão boa assim. A gente, sabendo que tem sinal feliz e que já é agora, e que depende da gente, nos dá força e também tem ajuda divina para a gente se libertar do peso da opressão dos outros. E a gente precisa também revelar cada um e uma de todos nós, pedir para revelar o final dos tempos. Isso ajuda muito a nossa vida. We want Mashiach now, queremos Mashiach agora, isso nos dá força. Já acabaram todos os prazos, Kalu Kolakitzin, é agora, now, tudo bom para todos nós. Redenção completa, verdadeira, definitiva, já agora.